E aí, moçada, beleza? Publiquei um vídeo aí, publiquei 2 vídeos hoje sobre geometria analítica, um problema da AFA, foi mais cedo, e acabei de publicar um agora que é do ITA. Problemas bons aí, interessantes, não tão difíceis, mas bons e saudáveis para a gente aprender alguns conceitos e treinar mais algumas coisas de geometria analítica que podem ser muito bons aí para você que vai fazer AFA, ITA mesmo, qualquer coisa assim, tá bom? SpaceX, tá bom? Bom, tava procurando um assunto para falar hoje, né? Eu falei ontem, eu falei ontem no querido diário de ontem sobre as Olimpíadas Internacional de Matemática, tal, das Olimpíadas, né? Sobre o objetivo daquilo, falei sobre pessoas iluminadas, etc, né? Bom, daí estava procurando um assunto para falar hoje e aí peguei esse livro aqui, né? Você já deve ter visto, Professor Não é Educador. Tem gente que fica muito nervoso, bravo com isso aqui, né? Só com esse título aqui o cara já fica nervoso. Professor Não é Educador. E o livro aqui do Armindo Moreira, né? Armindo Moreira, ele defende e explica o que é educação, né? Mas basicamente é dizer o seguinte, que quem dá educação é pai e mãe. E a pessoa não tem pai e mãe. Bom, ele tem aqui um dos pequenos trechos, né, capítulos, ou não chega a ser capítulo, mas às vezes 2 páginas, às vezes nem isso, em uma página ele discorre sobre um assunto, e ele fala sobre essas pessoas que não têm pai e mãe, não tem quem dá educação como pai ou mãe, ou só pai ou só mãe, ou 2 pais ou 2 mães, lá sei o que, né? Esses Glenn Green, Verdivaldo aí, certo? Coitado daquelas crianças. Coitado daquelas crianças. Tá? Então, quem não tem esse educador, aí ele discorre aqui e diz onde é que a pessoa vai ter, o Estado vai fazer um papel de educador. O Estado, entre aspas, é uma instituição onde tem pessoas lá e vão educar a pessoa. Bom, aí peguei aqui no capítulo sobre violência, né? E por que eu peguei aqui e achei interessante falar sobre isso? Eu falei para vocês que eu estou juntando os documentos, né, para submeter lá no processo simplificado de seleção para ser professor do Estado. E a primeira vez que eu me inscrevi no PSS, aqui é o seguinte, no Estado do Paraná é o seguinte, ele deixa várias escolas públicas sem professor, primeiro de tudo. Essa é uma grande sacanagem. Tá? Tem aluno que passa às vezes o ano inteiro sem professor de matemática e física. Ou passa o ano inteiro trocando professor de matemática e física e vira aquela bagunça. É uma coisa de doido. É um total descaso com a educação, com o bem-estar, com a intelectualidade da sociedade, dos jovens principalmente, e deixa aí um monte de gente, a Deus dará, né? Então eu estou aí submetendo, a primeira vez eu submeti os documentos, né, para PSS, que é Processo Simplificado de Seleção. Eles contratam professores terceirizados, muitos às vezes professores que formaram e nem gostam de dar aula e tal, estão fazendo qualquer coisa aí, estão desempregados, que nem eu, né? E estão procurando aula e entram para dar aula no Estado, né? Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez na faculdade de Física, em 20 anos atrás, eu dava aula como aluno de Física, dava aula em tudo quanto é lugar, cheguei a dar aula de Química, de matemática, física, isso normal, mas cheguei a dar aula de química, cheguei a dar aula de inglês, tá? Porque eu estudei um pouco inglês, né? Eu acho que eu cheguei a falar para vocês que eu morei nos Estados Unidos, né? Morei 2 anos e meio nos Estados Unidos. Se vocês quiserem saber sobre isso, pergunta aí que eu falo. Então eu tinha algum conhecimento, então eu cheguei a dar aula assim, só que não tem contrato. Ou melhor, tem um contrato, é temporário. Você fica 1 ano, quem sabe eles renovam por mais 1 ano, e daí você perde o contrato e tem que passar pelo processo simplificado de seleção de novo, e é um processo chato, eles pedem um monte de coisa,
pede antecedentes criminais. Hoje eu tive que ir lá, não sei aonde, lá pedir antecedentes primeiro nível, primeiro balcão, não, primeiro distribuidor, segundo distribuidor, terceiro distribuidor. É impressionante como a justiça aqui no Brasil tem dinheiro, viu? Também, né? Um monte de recursos, Lula mandando recursos a doidar lá no Supremo, tudo nosso próprio dinheiro, né? Dinheiro roubado, né? Tá colocando lá. É impressionante. Cada prédio, prédio bonito, chique. Você entra no banheiro, o banheiro é cheiroso, cara. Impressionante. Impressionante. Então eu tenho que ficar fazendo um processo chato, vou ter que ir atrás de atestado médico. Os caras chegam a ir numa consulta aí, pagam R$ 100 numa consulta para conseguir um atestado, para conseguir emprego. E o atestado, o cara lá escreve lá, apto para exercer, só escreve isso. Qual é a finalidade disso? É uma fraude, é uma besteira, é só para dar dinheiro para médico. É uma coisa de louco, mas tudo bem. Então, estou submetendo aí. Primeira vez submeti para o centro e um bairro aqui perto de casa. Nem chamou, fiquei lá em centésimo, lá sei o quê. Na segunda vez eu submeti para um bairro um pouquinho mais afastado. Xiii, também nem tchum. A terceira vez eu submeti lá para Almirante Tamandaré, que é uma cidade vizinha aqui, uma cidade. Só que como é perto do meu bairro, submeti para lá. Fui chamado até, mas eu estava na faculdade, aí falei, não, deixa para lá. Aí dessa vez eu submeti para um bairro lá na fronteira, do outro lado da cidade. Né? Estão quase me chamando, faltam uns 10 aí para me chamar. Então já juntei a documentação e tudo e vou, né? Mas por que falta tanto professor nesse lugar? Você consegue imaginar por que falta tanto professor nesse lugar? Vou dizer por quê. Porque lá os alunos não têm educação. Essa é real. Essa é real. Tá? Essa é real. Alguns têm, né? Alguns têm educação, tem pai, tem mãe e tal, mas uma boa parte é aqueles alunos assim que não cooperam, não ajudam, não querem, não têm interesse. Tá? Eu, por exemplo, já dei aula numa cidade aqui do lado, Campo Largo, que o aluno me deu de dedo na cara e falou, qual é? Vamos lá fora que eu vou te arrebentar de porrada. 20 anos atrás, o cara me chamou pra porrada. Era aula à noite, eu não sei porquê, lá sei eu, o cara era maluco, né? Lá sei eu qual era. Então, sobre violência, né? E daí aqui fala, né, o que é violência, né? Por que existe violência? Então o cara dá 3 razões aqui por que existe violência, né? A primeira razão é a necessidade e o desejo de justiça, frustrados pela demora ou pelo custo da justiça oficial, né? Você bate no... Acontece um acidente, hoje inclusive bati de moto lá, mas não deu nada não, só foi susto. Mas acontece um acidente assim, a pessoa entra na justiça, demora, enrola, tal. O cara resolve fazer justiça pelas próprias mãos, vai lá e dá uma porrada no cara e fala pro cara que ele vai pagar o carro e tal, tipo assim, né? Segunda razão, a fome. A fome não tem lei, né? Então o cara tá com fome, o cara tá necessitado de alguma coisa, ele vai atrás, ele acaba cometendo alguma violência, né? E terceiro, as drogas, né? Nesses bairros afastados tem um índice bem grande aí do uso de drogas e o pessoal às vezes é violento, sabe? É interessante. É impressionante. E daí uma coisa que ele fala aqui que eu acho bem interessante, ele diz assim, ó, a pessoa diz assim, né? Ele coloca essa questão em forma de diálogo, né? Ele dialogando com outro professor. E daí um dos professores pergunta para ele assim, mas a sociedade não é responsável pela violência? E ele diz não. A palavra sociedade designa um conceito que, por natureza, é abstrato. Os crimes são fatos concretos. É evidente que um ente abstrato não produz qualquer fato concreto. Então, a sociedade não comete violência. Quem comete violência são as pessoas. São as pessoas, não é a sociedade. A sociedade não comete violência. Colocar a culpa da violência na sociedade como ele diz aqui, quer ver? Desculpa
é desculpa para ser delinquente. Essa é a verdade. Tá? Você ficar dizendo que a sociedade, a culpa é da sociedade, é desculpa de criminoso, é desculpa de pissolista, do PSOL, do PT, esses bandos de vagabundo aí que não, só querem a balbúrdia, só querem a bagunça, porque quanto mais desestruturada a sociedade tiver, mais fácil é roubar deles. Foi o que esse governo anterior fez aí todo esse tempo aí. Então a sociedade ela não é culpa de crime não. Quem comete o crime são as pessoas, certo? São as pessoas. E as razões são diversas, né? Bom, ele coloca outras coisas aqui mais interessantes também. E daí me veio a lembrança, já que eu falei ontem de uma pessoa iluminada, né, de iluminado. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu entrei no curso de física, eu encontrei um iluminado lá dentro. Eu tinha um colega de curso que o cara era iluminado. Ele era de Pato Branco, interior aqui do Paraná. A mãe dele era professora, se eu não me engano, até de universidade. Ela morreu de câncer, ele não tinha um bom relacionamento com o pai dele, porque ele era realmente iluminado, ele era realmente uma pessoa com, com alta capacidade matemática, física, lógica, música. O cara era bom, ele tocava uma guitarra assim, até dedilhava, o cara era bom pra caramba em várias coisas. Mas ele era meio maluco, por quê? Porque a sociedade, a escola, não conseguia suprir a necessidade dele, não conseguia suprir a necessidade dele de demandas intelectuais. Então ele acabou descambando para a droga, que descambou para a droga. A mãe dele acabou morrendo de câncer, o pai dele, por conta desse comportamento dele, não se dava bem com ele. Aí depois que a mãe dele morreu de câncer, ele teve problema com polícia, levou tiro, chegou a ir preso, entendeu? E acusaram ele de algumas coisas, porque ele era meio louco, ele tinha uns comportamentos meio esquisitos, então acabaram acusando ele, e muita gente não acreditou nele, e ele se sentiu traído por um monte de gente. Depois que a mãe dele morreu, depois que ele meio que resolveu essas questões, ele chegou e falou, sabe uma coisa? Eu vou estudar. Aí ele terminou o ensino médio por um supletivo, fez um supletivão doido aí, né? E terminou o ensino médio e veio para Curitiba fazer vestibular para física. E o cara passou. E eu conheci ele lá no curso, né? E o cara realmente ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, ele enxergava as coisas muito mais fácil que todo mundo. E apesar do histórico de uso de droga dele, maconha, nossa, era direto, maconha era feijão com arroz para ele. E chegou a usar crack, cocaína e um monte de coisa. Ele se formou em 4 anos. Dificilmente alguém se formava em 4 anos. O curso de física, assim, menos de 10% dos alunos se formam em 4 anos. Né? 10% dos alunos, vamos arredondar, 10% dos alunos se formam em 4 anos. Ele foi um dos que se formou em 4 anos. Ele era um cara assim que convenção social era besteira para ele. Se você chamasse ele para uma festa e precisasse ir arrumado, ele ia com a roupa que ele quisesse e dane-se. Se não gostasse, ele estava dando risada, estava nem aí. Não estava dando bola para nada. Ele vivia, ele fazia o que ele queria, ele era muito inteligente. Bom, ele foi trabalhar numa escola, ele passou em primeiro lugar em professor no estado. Ele fez concurso para professor no estado e passou em primeiro lugar. Não sei porquê, foi trabalhar numa escola lá nessas periferias, Vila Zumbi. Olha o nome da vila, Vila Zumbi. Né? E lá nessa Vila Zumbi, lá alguns dos alunos deles eram filhos de traficante. Ele acabou se envolvendo lá com o uso de drogas, exoneraram ele. Né? Dispensaram ele, exoneraram ele. Quando o cara vai ser funcionário público, né, como servidor do Estado, como professor, ele fica num período, acho que é probatório que fala, de 3 anos. É como se fosse uma experiência de 3 anos. Depois de 3 anos, ninguém manda ele embora. Mas o cara, em menos de 1 ano, foi mandado embora, passou por um processo e tal, e ficou vagando tipo mendigo de rua. Olha só, o cara super inteligente, uma alta capacidade matemática, física, tá? Por não
por a sociedade não se adequar a ele, ou ele não se adequar à sociedade, não conseguir entender. Falei, mó besteira, que a sociedade não se adequar a ele, não existe isso. É a pessoa que tem que se adequar à sociedade, mas ele não teve a compreensão, né, de professores, etc., né? Assim como Einstein também não teve compreensão de professores. Einstein foi criticado por um professor dizendo que ele era idiota, né? E, bom, mais ou menos, né? Fez grandes descobertas, mas também favoreceu aí a bomba atômica aí, né? Então, então esse cara ficou meio vagando aí, tipo morador de rua. Eu cheguei a encontrar ele várias vezes, ajudei ele, almoçamos junto, dei uma grana para ele e tal, né? Mas no fim das coisas, um dia desse, um dia eu estava no correio, né? Quando eu trabalhava no correio ainda. Aí um colega comum nosso, que também trabalhava no correio, comunistinha, babaca aí, um comunista, idiota. Cara inteligente também, mas é comunista. Impressionante. E aí ele falou, pô, cara, sabe o que aconteceu lá com fulano? Eu falei, o que aconteceu com fulano? Cara, tu não vai imaginar o que aconteceu com ele. Eu falei, deve estar preso. Ele falou, não, pior. Eu falei, o que aconteceu? Morreu. Estava quase sendo enterrado como indigente. Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Falou que estava indo para casa, né? Ele conheceu uma senhora que deu moradia para ele, porque o filho dessa senhora havia morrido e ele era muito parecido, lembrava esse filho dessa senhora. Essa senhora resolveu dar moradia para ele e ele começou a morar com ela. E daí, depois de umas cachaçadas, porque ele ia lá na universidade, como ele era inteligente, tinha muitos amigos, muitos conhecidos lá, aí ele tomava lá na conta dos outros, lá, fumava uns bag lá, ficava muito doido lá. E nessa, voltando para casa, eu acho que alguém tentou assaltar ele, passou num beco escuro. Alguém tentou assaltar ele, ele já era meio revoltado da vida, deve ter reagido. O cara enfiou uma faca aqui no pulmão dele, jogou ele nesse num canal, né, que chama-se Canal Belém, que passa no meio da cidade aqui, levando esgoto de tudo, jogou ele lá dentro lá. Tava lá morrendo lá, cara. Pô, eu fiquei sentido, viu? Eu fiquei sentido. Muito sentido com a morte dele. Foi uma grande perda. Eu, ao mesmo tempo que eu chamava ele de um cara inteligente, ele era um cara muito burro. Muito burro. Né? Existe o que as pessoas falam de múltiplas inteligências. Ele era inteligente, ele tinha visão matemática, raciocínio lógico, visão espacial e um monte de coisa. O cara era inteligente nesse aspecto musical, ele era inteligente. Mas em termos de relacionamento interpessoal, em termos de se acalmar um pouquinho, controle emocional, o cara era louco. Eu cheguei a dar uma bicicleta para ele, eu tive uma bicicleta, e daí eu falei, ó, fica com essa bicicleta que eu vou comprar outra para mim. Comprei outra bicicleta e dei para ele, né? Aquela que eu tinha. Você acredita que um dia um cara tá vindo para a faculdade, a bicicleta quebrou, ele de raiva quebrou toda a bicicleta? Ficou imprestável a bicicleta, jogou fora a bicicleta. Ele quebrou toda a bicicleta de raiva, porque a bicicleta quebrou lá uma corrente, um negócio assim, ele ficou com tanta raiva daquilo, então ele tinha pouca inteligência emocional. Então, fica aí essa reflexão aí, né? Desenvolva as outras inteligências. Né? Se você tem pouca inteligência emocional, né? Desenvolva essa. Não adianta você ter uma inteligência matemática muito grande, mas ter uma inteligência emocional muito pequena. É impressionante isso. Tem muitas pessoas aí que jogam fora a capacidade porque não tem um outro tipo de inteligência para refletir melhor sobre as coisas. Espero que eu sobreviva lá na escola pública, né? Eu fico pensando que estratégia eu vou usar, né, para atrair a atenção dos alunos, né? Porque é complicado. Professor substituto, eu lembro quando eu era aluno na escola, entrava um professor substituto, impressionante, a gente não dava moral para o professor. Impressionante, professor substituto não tinha moral. Engraçado, eu não sei por que isso aí, mas a gente não dava moral para o professor. Não sei o que era.
Imagine, se eu começar a dar aula agora em agosto, setembro, uma loucura. Então é isso aí, galera. Bom descanso, vamos estudar. Estou aí disponível. Use os comentários aí dos vídeos, fique à vontade. Vamos estudar, vamos refletir, vamos trabalhar, tá? Vamos conversar, fique à vontade. É isso aí, até a próxima.